Carlos Daniel aqui, e eu tenho uma mensagem que vai servir de exemplo para você. Nessa manhã de hoje eu quero falar sobre um viajante que ele se encontrava à margem de um grande lago e ele pensava em como ele iria chegar à outra margem. E meio pensativo, de repente ele escuta uma voz, e era um senhor de cabelo grisalho, oferecendo-lhe para ajuda para chegar ao outro lado. Ele aceita e no barco, quando ele lá estava, ele percebe que nos remos, que eram de madeiras, ele vê algumas letras escritas. E ele, curioso, ele pergunta: olha, eu estou vendo que tem umas letras escritas nos remos, e qual o significado delas? Então o barqueiro, ele explica: nesse lado aqui está escrito a palavra acreditar, e nesse outro remo aqui está escrito a palavra agir. O barqueiro pegou o remo com a palavra acreditar e começou com força a remar, e o barco só dava voltas, mas não saía do lugar. Depois ele parou e começou a remar com o remo que tinha o nome agir, e o barco ele deu outra volta contrária, em sentido contrário, só que o barco girava, mas não saía do lugar. Depois ele para e ele pega os dois remos e começa simultaneamente a movimentá-los na mesma direção, e o barco sai do lugar, indo para o seu local de destino. Então o barqueiro olha para o viajante e diz: esse barco é o barco da autoconfiança, e a outra margem é a sua meta. Para que o barco da autoconfiança alcance a sua meta, é necessário utilizar os dois remos: acreditar e agir. Não apenas acreditar, mas agir. A moral da história é a seguinte: não basta apenas ter fé, é necessário uma ação correspondente. Porque a fé, sem colocar em prática, ela é morta, ela não serve de nada. A fé ela precisa ser colocada em prática. É preciso agir. O que eu vejo no cotidiano das pessoas é que existem pensamentos autossabotadores. É a famosa autossabotagem. Eles dizem: ah não, isso não é o correto, isso não é o certo, ou o que a sociedade vai pensar, o que as pessoas vão dizer. Então isso bloqueia a mente delas, impede delas agirem. Elas estão mais preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar. Isso leva elas a procrastinar, que é adiar a tomada de decisão. Ficar adiando as coisas, deixando para depois. Sendo que o momento presente é o agora. Então eles não têm o resultado que querem porque eles ficam adiando com pensamentos limitantes, autossabotadores. Coloque a sua fé em ação, coloque ação nela. Mova-se, porque o universo é movimento, é todo movimento. O universo está sempre se movimentando, então você não pode ficar parado. Levanta a sua bunda da cadeira
Saia da sua zona de conforto e haja.